Somos rock pelo rock. Terceira e última parte do disco The Wall, ficou faltando o disco 2 do The Wall. E o disco 2 ele se inicia imediatamente com uma das músicas mais brilhantes do disco. Algumas vezes tocada pelo Floyd fora da turnê do The Wall. Inclusive nas últimas turnês que o Floyd fez, eles recuperaram Hey You e tocavam em alguns shows essa música. Hey You, Ei Você, é uma música espetacular, das melhores do LP. Inclusive o lado 2 do LP é o que me toca mais, né? Essa música fala do desespero de alguém procurando ajuda além do muro, né? Que ele ergueu para se isolar da sociedade. Num certo momento, como a gente viu no último programa, ele se dá conta de que esse isolamento talvez não seja bom e ele procura ajuda no externo. Mas talvez, em dúvida, ele não sabe se há tempo ainda hábil para derrubar o muro. Hey You, faixa espetacular do disco The Wall. Na continuação, vemos a música Is There Anybody Out There? Na verdade, é uma vinheta que pergunta se existe alguém aí do outro lado. E na sequência, ele fala sobre a solidão, que ele se auto-flagelou, né? Nobody home, ninguém em casa. Ele tem de tudo em casa e não tem nada. Ele liga, mas ninguém está em casa para poder ouvi-lo. É a angústia tomando conta. É uma música que é uma parábola perfeita da solidão. A pessoa que busca o isolacionismo, né? Ela se isola da sociedade, ela se aliena de tudo, chega num ponto, e que a letra trata disso, que a pessoa, devido a essa alienação, ela pode até cair em si, mas ela não consegue mais encontrar contatos que possam trazê-la ao mundo real novamente. Ela se isolou tanto que não há mais ninguém para ouvi-la. Nobody Home. Belíssima canção do disco The Wall. Uma faixa curta chamada Vera anuncia a próxima canção do The Wall. Essa música, ele diz assim: Vera, eu marquei um encontro com você, mais ou menos em linhas gerais a letra, né? Eu marquei um encontro com você numa tarde de verão, mas você jamais apareceu. E aí eu ficava me questionando sobre quem é essa Vera? Um grande amor do passado que causou mais um trauma no muro, algo do tipo, um amor não correspondido, portanto mais um tijolo? Para minha surpresa, assistindo o filme The Wall, eu reparei uma cena onde tem os familiares estão esperando os sobreviventes da guerra. Então tá ali o filho, o pai, a mãe, o avô, enfim, a família esperando os sobreviventes numa estação inglesa. E o menininho, que no caso é o Pink, é o personagem principal do disco, ele espera ansiosamente pelo pai, várias e várias vezes. Ele chega a pegar na mão de um estranho, achando que é o pai. E não é. Então, esse dia de verão, essa espera, é a espera pelo pai. E eu reparei na Maria Fumaça, no trem que trazia os prisioneiros, os sobreviventes, desculpem, da guerra. Ele se chamava Vera Lynn. Então, a Vera, que ele marca o encontro, nada mais é do que o trem que poderia ter trazido o pai dele, mas jamais trouxe. Portanto, um dos principais tijolos nesse muro de alienação e total solidão. Vera. Bring the Boys Back Home marca a angústia pelo desespero de não ter o seu familiar, seu parente, retornando da guerra, de vê-lo morrer num local distante, lutando por uma causa que não era a sua, não era da sua família. Famílias que foram destruídas por entes queridos que jamais retornaram. A música questiona: tragam os rapazes de volta, de uma maneira angustiada, como fosse a sociedade clamando seus filhos perdidos em vão. Na sequência, o clássico absoluto do Pink Floyd, da voz à canção Comfortably Numb, confortavelmente entorpecido. Qual a relação com os psicotrópicos? Ou, aqui por psicotrópico, você pode entender qualquer agente externo alienante. Aquilo que faz a procura por algo que te possa aplacar a dor, que te possa isolar
cada vez mais e esse isolamento não causar dor, ficar confortavelmente entorpecido. Fazendo um paralelo, o filme trata sobre isso. Na verdade, a música não é só uma referência à droga, ela é mais ampla. Mas a referência à droga é muito forte, uma vez que é um dos artifícios mais usados pelos nossos astros, pelas nossas estrelas, que não suportam a pressão do dia a dia, as turnês extensas, a pressão do mercado, e muitas vezes elas se refugiam nas drogas, legais e ilegais. Porque vamos lembrar que remédios pesados, do tipo que Elvis tomava para poder aguentar as turnês, e tantos outros, ou as drogas ilícitas, todas elas têm a mesma finalidade. Deixar confortavelmente entorpecido, amortecer a dor, deixar ela guardada lá no fundo e te alienar cada vez mais. Maior música de todos os tempos, Comfortably Numb. The Show Must Go On, a próxima música, me lembra uma história do que eu vi no filme. Eu sei que a gente está falando do The Wall, mas aqui lembrando do filme do Elvis Presley. Ele, em certa vez, um dos últimos shows de carreira dele, ele foi um cara atormentado por esse lance da turnê. Ele jamais de turnê, de pressão de mercado, de ter que tocar, de toda forma. Ele se tornou uma máquina de fazer dinheiro na mão de inescrupulosos, que não pensavam na pessoa que existia por detrás do artista, né? Ele vai cantar uma música, a banda se prepara, estou falando do Elvis, no filme Elvis e Eu, existe essa cena. Ele se prepara para tocar uma música, no meio ele desiste e não vai tocar. Ele não toca essa, ele toca outra e ele lembra. Ele foi caminhoneiro antes de ser cantor, né? E ele fala que ele daria tudo para ter continuado sendo caminhoneiro. Adoraria voltar a essa vida de caminhoneiro e nunca ter sido cantor. A música The Show Must Go On, ela fala um pouquinho sobre isso. A pessoa que tenta voltar às raízes, ele está tão alienado, está tão fora do mundo, ele criou barreiras tão grandes para se isolar sentimentalmente, se isolar de todas as formas que ele não consegue mais contato com o mundo externo. E ele pensa nesse retorno à vida simples, ao que era antes disso tudo que ele se tornou agora. The show must go on. Mas aí ele lembra que o show deve continuar e que não dá mais para voltar atrás. The show must go on. The show must go on. Aquela vinheta de início do disco, que dava uma ideia geral da construção errática de Pink, ela volta na próxima música que se chama In the Flash. Agora sim, com versão total. Nós vimos que não há mais retorno para o alienado, que o ídolo foi criado de maneira errática, e agora todo esse transtorno, essas desavenças, toda essa vida de infortúnios, todo esse isolamento, essas angústias, são passadas através das suas atitudes. Isso serve para o músico, mas serve também para os líderes mundiais. Quantas guerras, quantas coisas mal feitas na história da humanidade foram causadas por frustrações pessoais? Fica um questionamento aí. In the Flash é o ditador criado pelas circunstâncias opressoras de uma alienação total da vida. In the Flash. A paranoia alienante atinge seu pico, seu máximo na música Run Like Hell. Corra como o inferno, corra com o inferno, corra para o inferno, corra o máximo que você puder. Tente escapar. O desespero atinge seu ápice. Ele faz lembranças de todas as coisas, de várias coisas que ocorrem na vida dele. E no final ele questiona que vai voltar, que mesmo correndo tanto, tentando escapar de tudo isso, ele ainda voltará embalado em uma caixa para a mãe. Correr dos seus medos, correr de suas angústias, correr de tudo aquilo que te alienou, que te colocou atrás do muro, o muro que te isolou da sua vida e da sociedade. Corra, tente escapar. Você não vai conseguir. Run like hell. Música tocada sempre nos shows do Floyd, mesmo depois do Waters. Destaque para o dueto entre o Waters e Gilmour. Waiting for the Worms. Waiting for the Worms é a música que começa a encaminhar para o julgamento.
Inevitável pensar em alguém que está no corredor à espera do seu julgamento e questionando, esperando pelos vermes. Quem são os vermes? São os frutos desse isolamento que ele se impôs. São os frutos da alienação. São todos os atos alienantes que agora virão ao seu encalço, que virão julgá-lo no julgamento interno que ele se autoimpõe. Waiting for the worms. As próximas músicas são Stop, na verdade, Stop, né? Pare. É uma vinheta que, na verdade, vai chegar na música The Trial, que é o julgamento propriamente dito. Chegamos a um ponto onde a própria consciência dele julga ele, né? E o juiz, até no filme retratado de uma maneira muito legal, e ele está na parte do encarte ali dentro do vinil, ele é uma criatura abjeta, disforme, uma representação encarnada dos medos e dos fantasmas de uma vida toda. Esse é o juiz que vai julgá-lo. E ele vai chamando as testemunhas durante a música. Aí nós temos a mãe, nós temos o fantasma do pai, nós temos o professor opressor, a mãe superprotetora, né? Nós temos a mulher de um casamento falido, nós temos os fãs, nós temos a prostituta que ele tenta se isolar, o médico, nós temos vários personagens que foram... na verdade, não acusadores, mas são representações de ações alienantes que ele teve para construir o muro. E todos eles questionam essa dor dele, essa angústia devido ao muro, devido a essa vida errática, aliás, e por que ele levantou esse muro. É como se ele questionasse, se a voz interna dele clamasse por não haver mais muros. E aí o julgamento e o veredito vem e é inevitável. Derrubem os muros, quebrem os muros. Quebre, derrube, coloque abaixo. Derrubem os muros. The Trial. Derrubem, quebrem os muros. Todos os personagens alienantes pedem. E a pequena faixa que encerra o disco, singela, porém não menos importante, chamada Outside the Wall. Fica a minha interpretação, que não é a do filme, não é de outros que eu já li, mas é o que me toca. Outside the Wall é o que existe depois da quebra do muro. Eu prefiro ver isso como uma esperança, como alguém que derruba o muro e olha além. Olha o que pode ser feito além disto. Consegue ver a vida e um recomeço. O muro foi derrubado, agora vamos viver. Outside the Wall. Uma música muito melancólica. É quase um monólogo, né, de questões. Encerrado o disco de maneira reflexiva. Outside. E assim encerramos a trilogia do The Wall, que procurou explicar um pouquinho a minha visão sobre o The Wall. Torno a repetir, eu não tenho a arrogância aqui de querer dizer que essa é a versão definitiva. É só a visão de um fã. Como esse disco tocou a esse fã que vos fala. Não é a verdade dos fatos. Provavelmente, talvez Waters tenha dito até outras coisas, mas o grande lance da arte é a interpretação que cada um dá daquilo. Portanto, essa foi a minha. Se você não concorda ou tem outra visão, coloque aí abaixo. Comente. Sei que provavelmente muitos não assistiram até o final todos os 3 vídeos. Mas se alguém assistiu, eu agradeço. E peço, ouçam. Isto é uma obra-prima. Ela fala dos conflitos, ela fala da alienação. E isso é inerente a todo ser humano. E muitos dos problemas da vida moderna vêm deste tipo de situação, desta alienação, que piorou nos nossos tempos atuais. Nós temos hoje a informática como um agente alienante tão grande quanto os que ele comenta aqui, e que leva a todas as alienações que ele discute nesse disco. É uma obra sem igual. Ouça, ela é música de qualidade, letra de qualidade, enfim, arte no seu estado puro. Valeu, até a próxima, somos Rock pelo Rock.